Nesse vídeo eu vou te explicar como ter um posicionamento estratégico no Instagram. Se você é empreendedora, está no Instagram, divulga seu negócio, esse vídeo é para você. Para que você tenha resultado no Instagram, não basta ficar só colocando conteúdo, você tem que saber que tipo de conteúdo você está postando. E eu vou te explicar como funciona o Instagram, quais são esses conteúdos que você tem que colocar lá no seu perfil para que você tenha resultado. Se você ainda não vende no Instagram, pode estar acontecendo um desses 4 motivos. Falta de clareza no posicionamento, conteúdo sem conexão de real, perfil sem estratégia de venda e sem estratégia de conteúdo. Eu vou te explicar como é que você tem que fazer isso. Para iniciar, você tem que entender qual que é o objetivo do Instagram. E o objetivo do Instagram é fazer com que o usuário fique mais tempo na plataforma. Então, se o seu conteúdo não está fazendo com que a pessoa que está assistindo fique no Instagram, ele não vai entregar seu conteúdo. Mas aí você fala, como é que eu vou saber se o meu conteúdo está sendo interessante ou não? Então, eu vou explicar aqui. O que o Instagram é? O Instagram é uma rede social. Então, se ele quer que a gente tenha mais tempo de tela, quando você coloca um conteúdo que não gere conexão com as pessoas que estão ali acompanhando, ele fica aquele perfil chato, aquele perfil que a pessoa não quer acompanhar. E aí, logicamente, ele não vai entregar o seu conteúdo para outras pessoas, porque as pessoas que estão assistindo ou que viu aquele seu vídeo ou aquele seu conteúdo escrito, ela vai querer sair do perfil. Ela vai passar. Então, se ele não ficou muito tempo ali, ele entende que aquele conteúdo não é interessante. Então, por isso que você tem que entender que se o Instagram é uma rede social, então você tem que socializar também. Não basta ficar só fazendo um perfil panfletagem. Eu falo para minhas mentoradas que, assim, aquele perfil de panfletagem, que é só catálogo, só venda, não é interessante, concorda? Então, o que é o perfil, né? Então, você tem assim, primeiro, a gente tem aquele perfil pessoal ali no Instagram, que é aquele perfil que a gente cria para colocar as coisas pessoais, fotos pessoais. Normalmente ele é um perfil fechado, onde você deixa, né, onde você coloca só para sua família e para os seus amigos mais próximos ali, né? Então, você só compartilha coisas pessoais. Aí tem aquele perfil profissional. Então, você, por exemplo, nutricionista. Aí você tem aquele seu perfil pessoal, aí você vai lá e cria um outro perfil profissional, e aí nesse perfil você começa a colocar o quê? Agenda aberta, dicas de conteúdo, explicando como é que funciona o seu trabalho, e aí fica aquele conteúdo de quê? Aquele conteúdo profissional, panfletagem, tá? E aí, o que eu falo que é o ideal para você fazer? É você criar um único perfil, sendo que esse perfil vai ser aquele perfil pessoal e profissional. Ou seja, você vai juntar as duas coisas. Como assim? Vou explicar. Quando você coloca aquele conteúdo profissional, né, que esteja explicando alguma coisa, ensinando algo, mas que fica só aquela coisa muito profissional, as pessoas tendem a não acompanharem muito. Uma ou outra pessoa curte, pode até fazer um comentário ali, mas elas não engajam muito com aquele seu tipo de conteúdo. E como a gente tá falando que o Instagram é uma rede social, elas tendem a engajar mais quando você tem algo pessoal, quando você coloca uma foto sua, em algum evento, numa viagem. Pode perceber, né? Você coloca uma foto de viagem, tem um monte de curtida. Mas aí é colocar um conteúdo, nenhuma curtida, poucas curtidas, poucos comentários, não é? É justamente por isso, porque as pessoas estão lá para socializar. Ninguém entra no Instagram e fala assim, deixa eu ver o que eu vou aprender aqui no Instagram hoje. Né? Sabe? Não tem muito isso. As pessoas vão no Instagram para se distrair. Então, quando ela aprende alguma coisa ali, perfeito. Enquanto ela tá rolando o feed, se ela achou algo interessante no que você tá ensinando, perfeito, ela vai adorar. Agora, não foi essa a intenção. São poucas pessoas. Comenta aqui embaixo se você faz isso. Se você entra lá no Instagram, não, eu vou aqui só para aprender. Estou aqui no meu perfil, vou abrir o Instagram para aprender alguma coisa. Né? A gente não pensa assim, a gente pensa assim, deixa eu abrir o Instagram para ver o que a fulana postou, como é que tá, mas não exatamente assim, deixa eu aprender. Aqui no YouTube é diferente. No YouTube a pessoa já vai pensando nisso. Ah, eu vou entrar no YouTube, deixa eu ver um vídeo, eu quero aprender tal coisa. Aí você pode pensar lá. Pensar nesse caso. Agora no Instagram não, né? Para que você tenha um posicionamento estratégico no Instagram, você precisa ter humanização, conteúdo estratégico e ação de vendas.
Esses são os 3 pilares que eu ensino na minha mentoria para as empreendedoras de posicionamento estratégico no Instagram. E eu vou aqui te explicar como você vai fazer isso no seu perfil. Você precisa ter esses 3 pilares para que você consiga ter mais resultado ali no seu perfil. E como que você vai fazer isso? Bom, vamos começar com conteúdo estratégico. Conteúdo estratégico é aquele conteúdo que você vai falar sobre o seu trabalho, o que você faz, mas você tem que pensar o seguinte: qual problema você resolve para o seu cliente? Então, se você é uma nutricionista e você atende, qual que é o problema que uma nutricionista resolve? As pessoas buscam você para quê? Para emagrecer? Para ter uma alimentação saudável? Esse é o problema que você resolve. Então, você tem que pensar que o seu conteúdo tem que resolver o problema dela. Então, isso para qualquer nicho. E aí, você vai desenvolver os conteúdos de acordo com o que você está ali posicionando. Porém, você tem que saber exatamente se o conteúdo vai ser um conteúdo de ação de vendas. Já vou falar de vendas, né? Mas esse vai ser um conteúdo específico para uma ação de vendas. Esse conteúdo vai ser específico para atrair mais seguidor. Esse conteúdo vai ser para engajar com as pessoas que eu já tenho aqui na minha base. Isso você tem que entender. Isso é uma das coisas que eu ensino na minha mentoria, como você selecionar e separar os seus conteúdos para que você tenha mais resultado nele e não fique só aquele conteúdo de dicas, tá? E aí, você também tem que humanizar o seu perfil. Por quê? Humanizar o perfil. Porque é aí que você vai conectar com as pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, como é que eu vou comprar de você? Como é que eu vou confiar em você se eu não conheço exatamente você? Tem perfil que eu já vi que a pessoa nem aparece. Ela coloca post Canva, faz lá pega os templates pronto no Canva, joga lá no Instagram, tem uma logo, e aí você não sabe quem é a pessoa. Aí você vai ver assim, a nutricionista, tem a logo dela. Ou uma advogada, tem a logo. Aí ela começa a criar um monte de conteúdo escrito no Canva. Ou é conteúdo que ela pega em vídeo e joga lá. E eu não sei quem é a pessoa. Como é que eu vou confiar em você? Eu não sei nem quem é você, não sei o seu rosto, eu não te conheço, sabe? Então isso não dá certo lá no Instagram. Porque é uma rede social. Você pode fazer isso no seu site, né? No site, sim, você vai lá, cria conteúdo. E, inclusive, no site você ainda tem que colocar uma foto, né? Porque você coloca lá, quem sou eu? Você coloca uma apresentação. Mas eu vejo que no Instagram tem gente que nem isso mostra. E aí não conecta, né? Então, você fica lá perdendo tempo, criando conteúdo, vai no Canva, pega uma arte, escolhe um template, faz um texto, coloca, sem resultado. Entende? Esse é um dos motivos pelo qual você não tem resultado, porque você não está humanizando o seu perfil. E tem várias maneiras de humanizar o perfil. Também ensino na minha mentoria como humanizar de forma estratégica ali no Instagram, que tipo de conteúdo você vai postar, né? De conteúdo não, de conteúdo de humanização, né? Na verdade, como você compartilhar ali para que você tenha mais resultado. Mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Humanização que eu falo. Aí você fala assim, mas eu tô humanizando o meu perfil. Eu dou bom dia todos os dias lá nos meus stories. Tá bom? Como você faz esse bom dia? Você aparece ou você pega uma foto de um banco de imagem de uma xícara chiquérrima, que você não tem essa xícara, você nem toma café, coloca lá e escreve, bom dia. Isso não é humanizar. Me fala, quantas pessoas respondem esse seu bom dia dessa maneira? Ou ainda, vai no CapCut, pega modelos prontos lá de montagem de bom dia, joga no seu perfil. E aí você coloca nos stories, bom dia, e aí não aparece mais. Sabe? Isso não é conexão, isso não é humanizar o perfil. O que é humanizar o seu perfil? É você pegar a sua xícara, você postar na sua mesa, no seu ambiente. Isso aqui é humanizar. Você vê aqui o meu ambiente, como é que tá aqui o meu espaço. Agora, quando você vai lá no banco de imagem, pega uma imagem pronta e joga lá, não tá humanizando porque não é você. As pessoas querem saber de quem é ali, quem é aquela pessoa. E aí você não precisa necessariamente aparecer, né? Mas, claro, eu sempre indico para a pessoa aparecer, eu falo, né? Você não precisa expor a sua vida, né? Mas tem que ser de forma estratégica ali, mostrar um detalhe, mostrar a sua cara, falar. Não dá para fazer isso
sem expor demais. Então, humanização, você precisa humanizar o seu perfil. E aí, essa humanização é o que vai trazer conexão com as pessoas. É onde as pessoas vão conversar com você, vai ter pontos de conexão, pontos de contato que ela vai ter com você, que aí quando você fizer uma ação de vendas, ela já vai estar preparada, porque ela vai ver que o seu conteúdo foi estratégico, você explicou, ela entendeu, então ela já está consciente, nossa, que legal, é isso que eu preciso mesmo. E aí quando você faz uma ação de vendas, ela já está preparada para comprar, porque ela te conhece. Ela viu a roupa que você tá vestindo, o seu estilo, como você fala, sabe? Então, é esse tipo de conexão que você tem que postar lá, que você tem que aparecer. Por isso que falo que a gente tem que aparecer. Como eu falei, pessoas se conectam com pessoas. E quando você faz essa humanização no seu perfil, né, esse ciclo fica mais prático, porque aí você tá lá humanizando, mas aí você tá ensinando, criando conteúdo, e aí você faz uma ação de vendas, não fica aquele perfil só de venda, 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 ela vai mesclando. Então, no momento que você tá lá mostrando do seu dia, aí depois você muda e tá lá ensinando algo, então você tem que fazer isso. E aí, eu explico na minha mentoria como você fazer isso nos stories, como você fazer isso no feed, que tipo de conteúdo você vai postar para que tenha mais humanização, né? É nos stories, é no feed, como é que vai ser, quais são as narrativas que eu vou ter ali por trás para atrair mais pessoas ali pro meu perfil. Tudo isso eu explico na minha mentoria, tá? Mas você precisa aplicar isso no seu perfil para que você tenha resultado. E quando você for fazer uma ação de vendas, o que é uma ação de vendas? Ah, minha agenda tá aberta, eu tenho aqui uma consultoria, tenho uma mentoria, olha, eu sou mentora, tenho um curso, enfim. Quando você falar sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, vai ficar mais leve, né? E elas vão entender o que você faz. Não fica aquele perfil só de coisas de venda, porque tem gente que só abre o Instagram para falar, gente, olha só, tô vendendo aqui, tem um curso, tem a minha mentoria, clica aqui. Ou a pessoa só fala do trabalho dela. Olha, hoje eu atendi uma cliente, olha como é que tá aqui. Às vezes as pessoas não querem. Então, não querem ficar acompanhando esse tipo de conteúdo, fica muito chato, sabe? Então, quando você mescla tudo isso, você vai saber que quando você fizer uma ação de vendas, você vai sentir ali se as pessoas estão preparadas para receber aquilo, você vai entender, tem até narrativas que você pode fazer nos seus stories para saber se as pessoas estão ali engajadas com você, quem tá mais ali engajado, quem você tá vendo que é uma possível cliente, sabe? E além disso, isso vai te ajudar quando você impulsionar o seu perfil. Porque tem muita gente que gasta dinheiro em impulsionar, em anúncios, e quando você vai ver o perfil não tem nada de humanização, não tem nada de conteúdo estratégico. É aquele perfil panfletagem, é aquele perfil chato, que você perde dinheiro, porque você fala, nossa, eu tô gastando dinheiro com anúncios e não tá chegando pessoas, ou eu tô compartilhando, fazendo algumas ações para que traga mais pessoas no perfil, mas você não tá atraindo a pessoa certa. Então, é muito importante você ter essa clareza do que você vende, como é o seu perfil, o que você vai conduzir ali nele, para que você tenha resultado. E por que eu falo isso? Senão você vai ficar perdendo tempo. Eu sei que muita gente fala, eu converso com várias empreendedoras e elas falam pra mim assim, gente, eu odeio ficar criando conteúdo, eu não tenho saco, demora, perco muito tempo, eu não consigo ter constância. Por quê? Você não tem uma clareza no conteúdo, você não tem uma linha editorial, e aí quando você não tem essa linha editorial, você fica meio perdido, sem saber que tipo de conteúdo postar. Então, quando eu falo para minhas clientes, né, eu falo, vamos montar uma linha editorial, e aí nessa linha editorial, com que você vende, a gente vai selecionar aqui, esses são os assuntos que você vai falar. Isso tudo eu converso com a minha cliente e no início ela já tem essa clareza do que ela vai passar, o que ela vai comunicar no perfil dela, e aí sim ela consegue ter um acompanhamento, uma constância ali no perfil dela, porque ela sabe que tipo de conteúdo ela vai postar. Além disso, o seu perfil tem que estar alinhado, porque não adianta nada você vai lá, então tá humanizando o perfil, tá fazendo conteúdo estratégico, tá fazendo ação de vendas, mas aí cada hora você muda a sua linha editorial.
cada hora você tá falando de algum assunto. Ou pior, esse eu acho que é o pior que eu vejo, né? A pessoa vai no Canva, pega modelos lá, usa o modelo hoje. Aí ela vai no outro dia, acha um outro modelo melhor, gosta mais, muda. Então ele fica sem uma identidade visual. E aí a pessoa olha o perfil, fica aquele perfil sem um posicionamento, sem uma identidade visual. Quem é essa pessoa, né? É essa fonte, daqui a pouco tem uma outra fonte diferente, daqui a pouco tem umas coisas coloridas, daqui a pouco tem flor, daqui a pouco tá rosa, daqui a pouco tá vermelho, daqui a pouco tá azul, amarelo. Fica aquele perfil sem identidade visual. Então, também não conecta. Então, você primeiro precisa ter o seu perfil alinhado. Usa uma identidade visual, escolhe uma boa foto, a sua bio também tem que ser estratégica, tem que estar alinhada com o que você faz, as pessoas leem lá e ela tem que entender. Não precisa colocar na bio frases de efeito, sabe aquelas frases que a pessoa coloca? O espaço lá é tão pouquinho, né? São poucos caracteres. Então você tem que ser estratégica naquilo que você vai escrever lá. Então, não precisa falar, eu sou casada com fulano de tal, ou eu tenho tantos filhos e tal. Se isso não faz parte do que você tá comunicando lá no seu Instagram, tá? Então você precisa colocar o que realmente faz sentido naquela linha, para quando a pessoa bater o olho no seu perfil, ela entender o que você faz. Concluindo aqui, para que você tenha um perfil estratégico no seu Instagram, você precisa ter humanização, conteúdo estratégico e ação de vendas. Você tem que pensar que toda vez que você for pro Instagram, compartilhar alguma coisa, pensa, esse conteúdo está sendo estratégico? Eu estou humanizando o meu perfil? De que forma eu estou humanizando o meu perfil? Estou humanizando o meu perfil de forma correta? Estou postando uma foto de banco de imagem que não tem nada a ver comigo? Ou eu estou humanizando de forma correta quem eu sou, mostrando algo meu, algo pessoal, né? E aí ação de vendas também, ação de vendas. Como está sendo essa minha ação de vendas ali no perfil? Aplicando isso no seu perfil, você já vai ter uma melhora, você já vai ver uma diferença ali no seu posicionamento, nas pessoas ali acompanhando o seu perfil. Agora, se você quiser ter o meu acompanhamento, te guiando como fazer esse posicionamento, como melhorar o meu perfil, como montar essa linha editorial, um calendário de conteúdo, como me organizar para estar ali. Se você entrar no meu perfil, você vai ver, eu tô ali todos os dias compartilhando nos stories, meu feed, tenho lá postagens todos os dias, os destaques. Então, dá uma olhada lá no meu perfil, vê o que você acompanha ali nele. Então, se você quer ter esse posicionamento, quer saber esse direcionamento, como eu faço isso? Como é que você faz? Eu tenho uma mentoria onde eu guio empreendedoras para ter um posicionamento ali de forma, como eu falei, estratégica, para que você não perca tempo e ficar só compartilhando. E também o que eu falo, não adianta você delegar se você não sabe como funciona o Instagram, porque você tem que entender primeiro como funciona a rede social, como fazer um Reels, como postar nos stories, destaque, para que serve, que tipos de conteúdo ali, tudo isso eu trago na minha mentoria. Se você tiver interesse, clica aqui embaixo e me chama.